Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindas a mais uma live. Hoje vamos falar de um assunto duro, necessário. Oi, queridas, bem-vindas todas, tudo bem? Vamos entrar nessa sexta-feira aí com um assunto importante, um assunto que não é tão gostoso de falar, mas é bem importante para nossa vida ser mais gostosa, né? Para nossa vida ser melhor. Oi, Cris, oi, Érica, oi, Nanda. Tudo bem? Bem-vindas todas. Como vocês estão aí nessa sexta? Gente, vou pedir para vocês, porque eu sempre peço, para vocês me apoiarem aí, mandarem um oi, mandarem um coraçãozinho para a live ser entregue para mais gente. Obrigada, desde já. Só dá uns corações aí, para dar uma esquentada na live, né? Que bom que vocês estão chegando. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. E vamos lá. Ai, ai. Falar desse assunto não é fácil, mas é importante, né? Obrigada, gente, aí pelos corações. Vamos lá. Eu acho que esse tema é um tema que eu trago de alguma forma bastante aqui no meu conteúdo, porque autoconhecimento, energia feminina, autoamor, travessias da vida, trazer a nossa adulta, né, a maturidade emocional, todos esses temas do meu trabalho, eles sempre passam por um tema difícil que é o abuso, né, que é relacionamento abusivo, que é o abuso da sociedade patriarcal, que é a dor feminina, né, de ter tantas histórias abusivas na estrada da gente, que é mulher. Então é inescapável esse assunto sempre. E eu acho que esse assunto ficou interessante da gente ver por um outro ângulo depois do episódio que a gente teve na semana passada com o show da Taylor Swift aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. O show foi cancelado e teve todo aquele auê que com certeza vocês todas sabem, né? Uma fã morreu naquele calor, teve um abuso, né? Um absurdo da organização e da própria artista, né? Que se comportou, na minha opinião, de uma maneira super ruim, né? Super abusiva também com os fãs, enfim, tudo isso. Mas eu vou falar um pouco de tudo isso porque eu acho que é um viés interessante da gente ver, tanto que eu tô chamando a live de disfarces, né? E pra gente entender, gente, porque se você tá aqui na minha live, tá vendo essa live gravada, e você é mulher, eu tenho certeza que você tem uma história de abuso para contar, né? É muito complicado. A gente não, infelizmente, né? A gente passa por isso sempre. E eu quero trazer aqui esse olhar para mostrar um pouco o que é a base desse abuso e como os disfarces são bem feitos na sociedade patriarcal. Porque eu acho que isso ajuda a gente a ficar mais alerta, a ficar mais consciente. E quando a gente está mais consciente dessas coisas que eu vou falar, a gente pode dar limites melhores, a gente pode ajudar também as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as jovens, as crianças das nossas vidas, para que elas também aprendam mais cedo esses disfarces, né? Esse jeito que o abuso vai envolvendo a gente. É muito envolvente. É por isso que tantas de nós caímos em relacionamentos abusivos. É muito envolvente e tem uma equação psíquica muito, entre aspas, né, gente, bem feita. Então, assim, é muito fácil de cair. Então, eu quero falar sobre tudo isso para a gente poder sair disso cada vez mais, né? E para a gente também contribuir com as mais jovens, que eu acho que isso é muito importante. Combinado? Vocês estão comigo aí? Então, vamos lá? Respira fundo e vamos lá, que esse assunto é importante. Olha só, gente, eu queria falar para vocês, eu vou falar sempre sob o ponto de vista psíquico, simbólico e vou dar exemplos bem de vida real, tá? Como eu gosto de fazer, mas segura aí comigo, fica aí comigo. A base do abuso, gente, é a confusão.
É necessário que tenha muita confusão no relacionamento para ele se tornar abusivo, para ele ser abusivo, porque a confusão é que gera a manipulação, e a manipulação que gera o abuso, né? E vamos entender por quê. Aliás, queria até escutar de vocês aqui, é ou não é que quem já passou por relacionamentos abusivos, e eu me incluo, tá? Eu já passei, e eu lembro muito bem da minha confusão em pensar assim, gente, será que isso aqui é um abuso? Ou será que é normal, é a vida, acontece isso mesmo, é da minha cabeça, eu acho que eu tô confusa, acho que eu tô muito apaixonada, acho que esse cara é assim mesmo, tal. Levanta a mão aqui, fala aqui pra mim, se você, hoje, que já saiu do teu relacionamento, ou tá saindo, ou tá mais consciente, você lembra que a base desse relacionamento começou com muita confusão, com muita confusão. E você ficava assim, sempre pensando, será? Gente, será que eu tô louca? Que eu acho que essa é a pergunta que a gente faz. Será que eu tô louca? Será mesmo? A gente duvida que esteja acontecendo um abuso, no começo principalmente. É ou não é? Ó, a Cris está falando que sim. A gente chega a duvidar da nossa própria sanidade mental. Perfeito. Dependendo do grau, assim, é exatamente isso. A gente começa... Essa frase que eu falei, né, Cris? Será que eu tô louca? Essa é a frase que a gente se pergunta. Então, veja só, gente. A confusão, ela precisa de um jogo na nossa psique. Ela precisa de um jogo mental. E esse jogo, que essa equação, né, que eu tô falando para vocês, é a seguinte: a confusão, ela sempre se dá no dar e retirar, na euforia e na depressão, no amar muito e castigar muito, no oferecer maravilhas e no retirar de forma muito cruel o que foi dado, né? Principalmente, eu tô falando de relacionamentos amorosos aqui, né? E vale para outros, eu vou falar de outros aqui também, mas agora eu tô falando um pouco mais de relacionamentos amorosos. Quando aquela pessoa dá uma coisa muito boa e depois ela retira e castiga, depois do castigo cruel, ela volta a dar uma coisa muito boa. Por isso que a confusão vai sendo reforçada dentro da gente, porque é muito interessante ver, né? E não é só narcisista, tá, gente? Eu sei que essas são características de relacionamentos narcisistas, mas nem todo relacionamento abusivo é com narcisista. Tem gente que tem outros vieses aí, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica assim, não, mas o cara não é um narcisista, ele é um complicado. Tudo bem, ele é complicado, são relacionamentos complicados. Todo relacionamento que não é saudável pode ser chamado de complicado, de tóxico, de abusivo, e sim, tem alguns que são mais graves, tem alguns que são piores, enfim, mas fica aqui comigo pra gente ampliar isso aí, né? Então, lembra que essa confusão sempre se dá nessa euforia e depressão, esse dar e retirar, né? E outra coisa que eu quero falar, prestem bem atenção aqui, que eu acho que isso aqui são grandes dicas e grandes pistas. O relacionamento abusivo, ele sempre vai pedir para que você mude no teu jeito. O que você é, a forma verdadeira que você oferece o teu ser no relacionamento nunca vai servir. Então, você vai lá com todo o teu ser, com todo o teu jeito de ser, e aquela pessoa vai dizer, ah, mas eu queria que fosse de outra forma. E no começo é carinhoso, é fofo, carinhoso entre aspas, né? E por isso que é confuso também. Ah, eu gosto sim de você, mas eu ia gostar se fosse assim. Sabe esse teu jeito assim? Olha, você podia fazer dessa outra forma que eu ia ficar mais feliz? E assim vai. Então,
Essas duas coisas, gente, são muito importantes para vocês levarem dessa live. A base do relacionamento abusivo é a confusão de dar e retirar, de colocar você na euforia e na depressão. E a outra base é tudo que você é, na essência, todo o teu ser verdadeiro não vai servir para o relacionamento. Você vai ter que mudar sempre. Vai ser pedido para você mudar, para você fazer diferente, para você fazer de um outro jeito. Então, dito isso, você vai ficar sempre e constante e aumentando essa energia também, você vai ficar sempre cada vez mais longe de você mesma, cada vez mais afastada de quem você é. Porque essa também é a maneira de você perder poder psíquico, de você perder energia vital, né? E ficar cada vez mais fraca e cada vez mais passível, né? Fácil de ser manipulada, tá? Agora, dito isso aí para vocês entenderem essa primeira parte, vamos lembrar aqui uma outra coisa que eu acho que é bem importante. Lá no meu curso Travessia, na terça-feira dessa semana, foi a aula de relacionamentos. Tem aluno do Travessia aqui ao vivo que eu sei. E claro que lá no curso eu vou muito mais fundo do que aqui, gente, não tem nem condições e nem é o ponto, porque tem que ter todo um preparo para ir nesse conteúdo tão profundo. Mas aqui eu vou dar algumas pinceladas para vocês. Mas eu acho que vocês podem levar essa parte aqui que eu vou oferecer agora. A gente aprende a se relacionar amorosamente com os nossos pais, com os nossos cuidadores, lá na primeira infância, desde o dia que a gente nasce, né? Então, ali a gente vai aprendendo como que é se relacionar. E a gente guarda isso nos porões do nosso ser até hoje, tenho certeza disso, né? O chamado ideal inconsciente de amor. E assim a gente vai seguindo. E depois dos nossos cuidadores, dos nossos pais, a gente recebe dicas de como que se relaciona com amizades, com a escola, com os primeiros amigos e namorados, depois nos ambientes de trabalho, nos ambientes da universidade, enfim. Então, todas essas autoridades externas que vão aparecendo na nossa vida, elas vão ensinando a gente, jovem, né, como que se relaciona, ensinando como que você recebe amor. Começou com o teu pai e com a tua mãe, e vai indo, né? Inclusive, começa com o teu pai e com a tua mãe, ou com os cuidadores, com quem cuidou de você, e é daquele lugar que você vai buscando relacionamentos parecidos. Então é importante, por isso que é importante quando a gente se mete em relacionamentos abusivos, gente, a gente ir buscar terapia, a gente buscar cursos, a gente se informar, porque tem alguma parte em nós que se alinha com esse abuso. E é aqui que eu quero chegar. Tem uma parte em nós que, entre aspas, combina com esse abuso, busca esse abuso como uma grande lembrança, um pouco inconsciente e um pouco consciente já, de como que se ganha vínculo, como que se ganha afeto, entre aspas, como que se ganha conexão. E se você ganhou as primeiras conexões de forma dolorida, e acho que se a gente cavar, quase todas nós tivemos grandes faltas na infância, e algumas de vocês podem ter realmente histórias muito complicadas, né? De mães complicadas, de pais complicados, de abuso de pai e mãe, de abandono, de humilhação, de muita dor. As histórias não são fáceis, não são bonitas, né? Então, eu tô falando tudo isso para vocês lembrarem que o buraco é mais embaixo, né? Mas lembrando também que o pai e a mãe, os cuidadores marcaram, mas que tem outras várias coisas que vão marcando. Os relacionamentos com os amigos, os relacionamentos com os ídolos, né? Essa parte da vida que vão ensinando. Por isso que eu quero dar o show da Taylor Swift como exemplo. É um exemplo muito bom, muito bom. Eu acho que ele faz muito sentido, fez muito sucesso. Sucesso que eu digo, as pessoas gostaram, né? Muito do exemplo que eu dei, vou repetir aqui. Aquilo bate na gente, de repente tira um véu, gente, porque não é fácil entender isso. Eu também demorei muitos e muitos anos
para chegar a essas consciências do que é abuso. São disfarces muito requintados, né? Então vamos pensar como que a gente nasce, como que a gente cresce, nasceu, né? E vem crescendo e vem se desenvolvendo. Primeiro que existe um romantizar do sacrifício feminino na nossa sociedade. Então, a mulher que se sacrifica pela família, que se sacrifica pelo trabalho, a guerreira, né? Aquela que aguenta tudo, aquela que é o pilar emocional da família, aquela que aguenta o casamento e o cara, porque ela é a mulher e ela vai depois salvar ele, ela vai dar um jeito, ela tem mais acesso ao feminino, ao autoconhecimento, então ela tem que, nossa, eu tenho que achar um jeitinho de ir mostrando isso para ele, porque ele é duro, e todas essas coisas. Uma romantização do sacrifício feminino imensa na nossa sociedade. Eu vou voltar aqui para o show para engatar, né, esse exemplo. As jovens que estavam lá, na maioria mulheres jovens, algumas com suas mães, né? Outras muito jovens. A fã que morreu tinha 23 anos, né? Muito jovem, gente, aprendendo sobre o que é a vida. Possivelmente com pouquíssimos relacionamentos, né? Possivelmente pelo grau de idolatria e de cegueira e de, sabe? E de endeusamento da fã, ainda com muita coisa, né? Para ser trabalhada nela. E sim, gente, idolatrias e endeusamentos são relacionamentos abusivos. Ponto final. Ponto final. Ninguém é Deus. Nenhum artista. Você pode amar o artista. Amar não. Você pode gostar muito, porque ninguém ama, né? Isso aí é besteira. Ninguém ama um artista que nunca viu na vida, né? Que só viu ali no... Isso não é amor, né? Isso que eu quero dizer, não é amor. Eu entendo que quando a gente é jovem, a gente se perde. Eu entendo sim, mas aí que eu quero chegar. Se você tem filhas, adolescentes, sobrinhas, eu tenho sobrinhas, né? Enfim, você tem amigas, vamos dar o exemplo para elas, ensinar para essas jovens que gastar um dinheiro abusivo, né? Porque eu acho que um show, sabe, nesse preço também é abusivo de alguma forma, é abusivo no sentido do que ele dá, né? Porque se fosse R$ 2.000, né, que era lá, acho que o ingresso VIP, ele te desse um lugar confortável e seguro para você ficar, ok. Agora você paga um preço abusivo para você ter que simplesmente bloquear a tua vida em dias para conseguir chegar, porque não tem segurança para chegar, porque são filas absurdas, porque você tem que gastar a tua vida inteira porque não tem organização, né? E as pessoas já incorporam isso, elas já sabem que elas vão gastar 2 dias, elas já sabem que elas vão passar fome, frio, chuva, calor, sei lá o quê. Então, assim, vocês entendem o tamanho do sacrifício, o tamanho da humilhação, o tamanho da confusão que é para você receber o quê? Um momento de euforia, né? Um momento de euforia. Isso vale para o show, gente. Eu também gosto de shows, eu já fui em vários shows da minha vida. Eu sei que eu sou uma mulher madura hoje, que eu tenho outra cabeça. Eu sei que a jovem às vezes precisa passar por esses perrenguezinhos. Perrenguezinho é uma coisa, abuso é outra. Então aí que eu vou chegar. Eu quero chegar no show da Taylor, que se tivesse acontecido tudo e elas tivessem conseguido, né? Todo mundo tivesse conseguido ver a tal da Taylor Swift cantar lá e elas fossem embora felizes, tudo bem. Mas teve violência, teve assalto e teve risco de vida, tanto que uma pessoa morreu para todas elas. E depois teve, gente, é aqui que eu quero chegar, teve um abuso enorme no sentido de um descaso, né? De uma falta de respeito, que foi aquele cancelamento a 2 horas do começo, quando estava todo mundo lá dentro. É um desrespeito, é um descaso, né? Aquela artista escreve um bilhetinho no Instagram e todo mundo tem que aceitar e ir. E o que eu quero, aonde eu quero chegar é que daí todo mundo volta. Todo mundo que pôde, que conseguiu, voltou.
Eu acho que deve ser pouquíssimas pessoas que ensinaram as suas filhas ou que falaram para si mesmas: chega, eu não vou mais lá. E eu tô pegando esse exemplo, eu sei que eu tô sendo um pouco dura aqui, né? Mas enfim, eu vou pegar ele e vou falar de uma forma dura para ver se amplia, para ver se abre aí. Depois cada um escolhe o pedaço que te serve, né? Eu também não tô. É a minha opinião aqui, mas eu acho que a minha opinião, de uma maneira um pouco mais dura aqui, ela pode abrir aí coisas para você. Vocês entendem que a gente foi acostumada a passar, né, por esses grandes sacrifícios, inclusive em relacionamentos amorosos, demorar para conseguir sair com o cara, aguentar um monte de bolo que o cara deu, aguentar um monte de desaforo, um monte de falta de respeito que o cara fez. O cara combinava e não ia, o cara ficava de ligar e não veio. Hoje em dia, com as redes sociais, o cara fala uma coisa, depois ele dá um like. A pessoa se contenta com um like no Instagram para manter um relacionamento, para manter, né, o que a vida dela é. E todas essas coisas. Então, aonde eu quero chegar é, se o alvo do teu prazer, se o alvo do que você quer pede para você dor, humilhação, castigos, sacrifícios aviltantes, onde você se coloca em risco, onde você se coloca numa situação de humilhação, numa situação ruim, repense, porque eu ouso afirmar que o que você está buscando, o resultado daquilo, aquele prazer, aquela coisa que você está buscando, não pertence ao teu processo de alma. E eu quero colocar um parênteses aqui. Sim, gente, sim. Muitas coisas que a gente busca na vida, elas são, olha as palavras que eu estou usando. Muitas coisas, muitos objetivos e prazeres que a gente busca na vida, eles podem ser difíceis, trabalhosos, suados. Eles podem pedir da gente resiliência, paciência. Eles podem trazer desconforto. Sim, isso é vida real de adulta e de adolescente também. Vocês viram as palavras que eu usei? Dificuldade, trabalho, resiliência e paciência. Isso é vida real. Isso não é abuso. Isso é vida real. Agora, se o objetivo ou o cara ou o prazer que você está buscando, ele pede castigo, humilhação, dor, dificuldades que te agridem, que te destroem na alma, que dói, que arrebentam você, repense. Então, sabe, eu não quero aqui dizer que a vida é fácil e que os prazeres vão chegar de bandeja. Não, eu não acho que é assim, não acho mesmo. Eu acho que a gente tem épocas de muito fluxo na vida, mas muitas coisas a gente precisa, sim, trabalhar duro em coisas. E em relacionamentos também, a gente precisa, para ter um relacionamento bacana, trabalhar duro no relacionamento. Trabalhar com conversas, trabalhar impondo limites, trabalhar pedindo respeito e dando respeito. Vocês entendem a diferença dessas coisas, gente? E o que eu quero trazer com esse exemplo do show da Taylor é que é cego. Essas pessoas voltaram para lá porque elas estão acostumadas a sempre fazer isso. Serem escangalhadas, castigadas, desrespeitadas, humilhadas. E elas voltam porque depois o que elas ganham, que foi o show, as pessoas voltaram lá para ver a tal da Taylor cantar, e elas ganharam aquele show e elas encheram a alma delas de alegria e elas esqueceram aqui na consciência, né? Porque aqui tá tudo marcado, gente, tá tudo marcado. Elas esqueceram de todo o sacrifício. E daí, valeu a pena. As feridas que você colocou pro teu auto-amor, pro teu autocuidado, pro teu auto-respeito, estão lá, guardadas. E o que a psique faz? Ela atualiza isso um pouquinho mais para frente, porque ela vai lembrar você, você tem uma tarefa na vida para fazer, que é aprender a se respeitar, é aprender a dar limite para as pessoas, é aprender a ter
amor, né, próprio, autoamor, para que os outros te amem de maneira saudável. Ame de maneira saudável, é até doido falar, mas é mais explicativo, porque não existe amor que não é saudável, né? Daí não é amor. Eu estou falando aqui só para reforçar um pouco o jeito. Entende, gente? Então, assim, atualiza. E daí, se você aguenta esse tipo de coisa, você. E isso vale, você aguenta em todos os outros relacionamentos, né? Se o trabalho que você tem, vamos sair de Taylor agora e de relacionamento amoroso, vamos para trabalho. Se o trabalho que você tem, se o lugar que você trabalha te humilha, te castiga, né? Te faz ter dor profunda, psíquica, você está num relacionamento abusivo com o seu trabalho. Bem-vinda ao clube. Eu também já tive um trabalho onde foi um grande relacionamento abusivo. E eu demorei para entender. Porque eu também venho desse lugar onde eu fui, assim, de alguma forma, acostumada, né, com esses disfarces requintados do abuso. Eu demorei muito. E não é culpa exatamente da minha mãe ou da minha avó, sei lá de quem. Sabe? É porque também elas não conseguiram entender isso, elas não conseguiram fazer o processo. Eu agora estou fazendo o meu, mas ainda cai um monte de armadilhas, mas estou fazendo melhor o meu. O que eu estou falando, gente, é que a gente tem um trabalho para fazer. Ah, é porque a minha mãe foi assim, ah, porque o meu pai foi assado. É verdade, puxa, tá, que história triste, mas o teu pai e a tua mãe não vão te definir. Não é por isso que a gente vem para a Terra, não é por isso que a gente nasce, não é por isso que a gente tem uma função aqui nesse planeta. Você nasceu desse pai e dessa mãe, mas você tem a tua história. Você tem o teu processo de individuação, você tem a tua alma, você tem o teu propósito aqui, que é ir tirando esses véus e tirando essas cargas, né, para ir para frente. Mas enfim, gente, eu acho que eu queria oferecer nessa live esse pensamento, tá? Resumindo aqui para vocês esse pensamento, que sim, várias coisas na vida a gente vai ter que batalhar, trabalhar bastante para conseguir, é verdade, mas existe uma grande diferença entre trabalhar com afinco nas coisas, entre aprender a passar por desconfortos, entre aprender a ter resiliência e paciência, né? E ter conversas difíceis e passar por situações difíceis e em aguentar abusos. Eu queria muito que ficasse claro que são coisas diferentes e que a gente vai aprendendo a diferença disso nessas pequenas coisas, tá? Então, se o teu grupo de amigos exige que você não seja você, se você sempre tá confusa porque dão amor e retiram amor, dão afeto e respeito e retiram, né? Prestem atenção em tudo isso. Ensinem para as filhas de vocês isso, para os filhos de vocês isso. Ensinem para as mais jovens isso. Mostrem para elas com exemplos de um show da Taylor Swift, com uma festinha que ela foi. Ai, mas daí o que eu mais escutei foi: ai, mas era o sonho dela, como que ela ia perder o show? Pois é, gente, esse é um outro grande disfarce requintado. Chamar o amor de... É por amor que eu fiz isso, né? Não quero que ela sofra. Eu entendo, né? Eu entendo que às vezes dá para fazer alguns sacrifícios, né? Algumas coisas onde não envolve desrespeito, mas eu acho que tem muito também das lições para a gente ensinar para as mais jovens e para a gente levar para nossa vida também, que a gente vai perder o prazer, sim. Tem um sacrifício de aprender a perder quando a gente quer ser respeitada. Quando a gente vai aprendendo que a gente precisa pôr limite e a gente precisa mostrar como a gente quer ser tratada pelo chefe, pelo namorado, pelas conexões de trabalho, pelas amizades, tem uma palavra que vai acontecer muito, que a gente vai perder. A gente vai perder afetos, a gente vai perder prazeres, a gente vai perder algumas oportunidades, sim. E essa mania da gente, ai, não quero perder, ai, mas era meu sonho, ai, mas é tão gostoso. O relacionamento abusivo, olha o que eu vou falar agora, gente, segurem aí. Se não tivesse pedaços
gostosos no relacionamento abusivo, ele não ia existir. O relacionamento abusivo, ele é feito de euforias e depressões. Ele dá coisa gostosa, ele dá euforias, prazeres curtos, grandes e bem pontuais, senão ninguém ficava. Então, enquanto a gente não aprender a perder algumas coisas, a entender que esses prazeres pontuais são a grande base para a gente seguir sendo castigada, humilhada, abandonada, né? Recebendo dor e desrespeito. Aí que tá, né? Esses relacionamentos de desrespeito, eles têm a parte gostosa, sim. E essa é uma das grandes ciladas dele. Se você é uma, ou se você não é uma, converse, pergunte, se informe. Como que um relacionamento com um narcisista funciona? Acaba com a pessoa. Mata, às vezes, a pessoa. Mas tem várias partes do relacionamento que aquela mulher que tá lá, ela recebe prazer, ela gosta, ela recebe, né, o bomb love que chama, enfim, ela recebe nacos e jatos, coisas muito prazerosas, eufóricas. É a única forma dela ficar lá. E se ela não aprender a perder esses picos de prazer, se ela não aprender que ela vai ter que passar pelo desconforto de não receber mais esses picos de prazer, ela não sai nunca. É perdendo esses picos de prazer que ela também perde todo o enorme campo de abuso e de falta de respeito e de dor e de humilhação. A gente tem que aprender a perder. Então, assim, se eu tivesse lá no show da Taylor, eu ia perder o show da Taylor, com certeza, eu ia perder. Eu ia pedir meu dinheiro de volta e eu ia perder o prazer daquela coisa. Mas eu ia me colocar no lugar de respeito, sabe? De respeito. E, enfim, se eu tivesse uma filha, uma sobrinha que estivesse comigo, eu também ia ensinar. Ela ia chorar? Ah, ela ia chorar, possivelmente. Mas, assim, eu acho que é uma lição muito importante. São exemplos, são coisas que acontecem todo dia na televisão, gente, que a gente pode sentar com as pessoas que a gente ama e contar e conversar. Ah, mas eu não quero perder aquele trabalho onde eu ganho uma grana, onde eu tenho o plano de saúde, onde eu tenho amiguinhos e tal, mas o chefe, sei lá, tentou me beijar, ou o chefe me xingou, ou o chefe foi abusivo de alguma outra forma. Prato cheio, né, gente? Ah, mas o que interessa é a grana, dane-se, eu aguento o resto. É complicado, gente. Eu acho que a gente tem que repensar muito, porque ou a gente aprende a perder as gaiolas de ouro, né? Os picos de prazer que foram ensinados a gente a ter, né? E outra coisa, né, que eu falo muito lá no meu curso Travessia, tô falando dele porque ele tá acontecendo agora, a turma 2, né? Um curso tão gostoso. A gente tem nessas duas últimas aulas muito os ensinamentos de como que a gente pode ajudar a aprender a perder, né? É a gente voltando porque a gente não desenvolveu, que são os outros prazeres. Os prazeres é se voltar. Vamos, peraí, vou voltar aqui. A gente aprender a se voltar e desenvolver em nós, reaprender. Porque a gente esqueceu e porque o patriarcado não interessa para eles que eu vou falar agora, ensinar isso pra gente. É a gente voltar para os prazeres simples e menos eufóricos e menos pontuais. São os prazeres longos e com menos potência, assim, sabe? Com menos euforia. Aquilo que as pessoas falam, ai, como? É morno, é chato. Enquanto elas falam que o prazer
morno, o prazer simples, né, da vida cotidiana é morno e chato, ela precisa do prazer de um abusador, que é pontual, é eufórico, é enorme. E ela leva aquilo que nem uma droga. Ela recebe, é injetado aquele prazer, aquele pico de prazer nela, e dura muito pouco, muito pouco. E depois no outro dia ela precisa de mais. E para ela ganhar o outro pico de prazer, ela vai ter que passar pela depressão, né? Pelo vale, que é o abuso. E daí ela aguenta ser humilhada, ser abusada, ser maltratada, que daqui a pouco ela, pá, recebe mais um pico de prazer. É assim que funciona, gente. E a gente pode ir desmanchando isso num consultório médico, no show da Taylor Swift, num chefe babaca, num cara de aplicativo, numa amizade com a mãe, com o pai, com a professora, com todo mundo. Porque é assim que a gente vai voltando para casa do respeito e do auto-amor. É assim. É lento, é silencioso e é profundo. Como todas as grandes transformações femininas são. Enfim, gente, é isso que eu queria entregar para vocês. Eu sei que é um caminho diferente, um olhar diferente, né? Do que vocês talvez estejam acostumadas a olhar. Eu falei que eu fui um pouco dura com as minhas opiniões, mas elas são as minhas opiniões realmente. Eu não quero convencer vocês delas. Eu quero só que vocês escutem e peguem o que serve, peguem o que bate, peguem as partes que podem ampliar aí para os processos de vocês. Eu não estou aqui pregando que tem que ser de um jeito ou que tem que ser de outro. Eu estou contando histórias, contando episódios reais para ver se amplia, para ver se bate. Porque se esse assunto te interessou, possivelmente você está com uma dor de ter sido abusada em relacionamentos, né? Então, sair disso não é fácil, mas é muito possível com informação e com essa resiliência interna, né? Com essa adulta que sabe perder e que sabe ir para frente e buscando outras coisas, tá bom? Eu vou deixar a live salva aqui para vocês, sim, tá? E a gente se vê em breve numa próxima live. Um ótimo final de semana para vocês, um beijo, obrigada aí pela presença na live e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Contem lá na live o que mais atravessou vocês. Eu vou postar agora, queria ver nos comentários, tá bom? Beijão, obrigada, gente.